Fala aí, pessoal, tranquilo? Tudo na paz? Vem comigo nessa. Revista Galileu, título: Como argumentar com criacionistas sobre a teoria da evolução. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, não acredita em Charles Darwin, e ele não é o único. Para quem não conhece o Mike Pence, é esse aí. Ele é vice-presidente dos Estados Unidos. Michael Richard Pence é um político americano, atual vice-presidente dos Estados Unidos e, por consequência, presidente do Senado dos Estados Unidos. Tá? Ele entrou agora junto com o Donald Trump e ele se coloca como um criacionista, né, por defender essa visão. E essa matéria aqui da Galileu vai argumentar contra isso. Tá aí a foto de Darwin e vai dizer aqui: em 2001, a descoberta dos sailânthropos de 7 milhões de anos, as primeiras criaturas conhecidas do tipo semelhante ao macaco, foi mais uma prova do lugar da humanidade entre os grandes macacos. E, no entanto, Mike Pence, então um representante e agora vice-presidente dos Estados Unidos, defende a conclusão oposta. Para ele, nossas ideias sobre os antepassados mudaram, provando mais uma vez que a evolução era uma teoria, né? E, portanto, devemos ser livres para ensinar outras teorias em nossas salas de aula. E ele está achando isso um absurdo. E não está certo, não deveria também ser, por exemplo, ensinado a teoria criacionista sobre o surgimento da vida, né? Vamos lá. Como argumentar contra isso, vamos dizer? A resposta usual é a de que devemos ensinar aos alunos o significado da palavra teoria, como é usada na ciência, ou seja, uma hipótese ou ideia que tem sido levada a teste repetidamente. O argumento de Pence será então exposto ao que os filósofos chamam de equívoco, um argumento que só parece fazer sentido porque a mesma palavra está sendo usada em dois sentidos diferentes. Mas não tem que ensinar aos alunos que a teoria, dentro do estatuto científico, está em segundo lugar depois da hipótese? Então, dentro dos estatutos científicos, temos em primeiro lugar que a hipótese, e como exemplo tem a origem da vida, porque é uma hipótese, até calcado em Oparin e Haldane, né, que argumentam sobre a origem da vida, mas é uma hipótese porque ninguém observou, estava lá, é uma hipótese. Tá? Depois, em segundo lugar, tem a teoria, aqui como exemplo a relatividade de Einstein, né, sobre o tempo e o espaço, então teoria da relatividade é uma teoria da evolução das espécies é uma teoria. Terceiro lugar, tem as leis dentro dos estatutos científicos, lei da gravidade, né? Você pode reproduzir, ela pode ser reproduzida em qualquer momento, isso que difere da hipótese da teoria. A lei, ela é testável tanto no laboratório, ela pode ser reproduzida. A lei da gravidade, você pode reproduzir aí na sua casa, pega uma caneta, joga para cima, e quantas vezes você jogar para cima, ela vai cair de novo, né? Ela vai voltar pro ponto de partida, ou pro solo, ou para sua mão, seja lá para onde for. E o último estatuto científico é o dogma, e tem como exemplo aqui o dogma central da biologia molecular. Então, ciência tem dogma também, tá? Você que fica acusando os cristãos de serem dogmáticos, a ciência também tem dogma. Beleza? Então, teoria é teoria ou não. E o engraçado é que a teoria evolucionista, ela é calcada em uma hipótese, num estatuto científico mais fraco, que é a hipótese da vida. Tá bom? Vamos continuar aí, ó. Apenas palavras. Olha só que legal. A evolução, Pence argumenta, é uma teoria. As teorias são incertas, portanto, a evolução é incerta. Mas a evolução é uma teoria apenas no sentido científico da palavra.
E nas palavras da Academia Nacional de Ciências, a definição científica formal de teoria é bastante diferente do significado cotidiano da palavra. Refere-se a uma explicação abrangente de algum aspecto da natureza que é apoiada por uma grande evidência. Né? Não é isso, não? Anexar este rótulo à evolução é um indicador de força e não fraqueza, mas não está certo o Pince nessa argumentação? Parece que não, né? Eles vão dizer aqui, ó, depois. Se você se baseou nessa abordagem, você não conseguiu entender o propósito da retórica de Pince. Ele vai dizer que é uma retórica, né? Ou porque ela é tão atraente para os criacionistas. Então você não tem que argumentar sobre os estatutos científicos, não? O que é uma hipótese, o que é uma teoria, o que é uma lei, o que é o dogma. Você não tem que argumentar, você não tem que ensinar isso. Você não tem que dizer que a teoria da evolução ainda é uma teoria, não tem nada provado cientificamente. Olha só, aí vai começar quase que um ataque ad hominem. E vai dizer, Pince é um político consumado e sabe exatamente como atrair o público que pretende. Ele também é um advogado e de julgamento realizado, o que o torna um conjurador de palavras. E como qualquer conjurante hábil, ele executou seu truque distraindo, né? Tirou o foco. Pince nos levou a uma discussão sobre palavras quando nosso foco deveria estar na evidência. Teoria significa teoria, ou não? E chamar o Pince de conjurador, de que ele usa a retórica ou argumentos, e que o argumento dele é um truque. Está errado agora empregar as palavras corretamente? Isso é um problema, né? E vai dizer aqui, nesse parágrafo, aqui, ó, eu sugeriria a abordagem oposta. Não é realmente com a palavra teoria. Os alunos aprendem seu significado da mesma maneira que aprenderem significados em geral, vendo como a palavra é usada. Então quer dizer que a gente não tem que prestar atenção ou empregar novamente, corretamente, as palavras. Parece até que nós estamos vivendo a nova língua que George Orwell descreveu no livro 1984. Cara, é incrível isso. Ele vai dizer mais aqui, eles devem ter ouvido falar da teoria atômica, que ninguém duvidou seriamente por mais de um século. E quanto à teoria da gravidade? Finalmente, eles podem ter visto como o próprio Darwin usa a expressão minha teoria, embora na época não fosse abrangente, nem bem apoiada, havia grandes lacunas no registro fóssil. Haviam, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do registro fóssil. Se referia de modo geral às suas ideias vinculadas à mutabilidade das espécies, à descendência comum e ao poder da seleção natural. Então, se alguém diz a evolução é uma teoria, não lhes dê uma palestra sobre o significado da palavra teoria. Se você fizer isso, você caiu na armadilha de fazer parecer que a forma como definimos as palavras deve afetar a forma como vemos a realidade. Espera aí. Isso é nova língua total de George Orwell, né? Então quer dizer que as palavras então não fazem sentido, né? Você pode usar qualquer palavra para definir qualquer coisa, de qualquer forma. Aí vai continuar aqui no parágrafo. Vocês estarão lutando em função da escolha do seu oponente, já que argumentar sobre como aplicar palavras é o estoque no comércio de teólogos, pregadores e advogados como Mike Pince. Então, você usar corretamente a palavra... Vou falar isso de novo. Não pode usar corretamente a palavra dentro do seu significado, sentido lato da palavra, isso não é proibido agora, né? Isso é estoque de comércio de teólogos, pregadores e advogados como Pince. Incrível, né? A resposta correta é dizer que a evolução é uma teoria, como a gravidade é uma teoria. Em seguida, redirecionar a atenção para a evidência. Evidência?
É evidência, né? E essa evidência é esmagadora. Tá bom, então o evolucionismo agora tem evidência esmagadora? Quais são? Vamos continuar. Munição evolutiva. Então vai dizer aí quais são essas evidências, né? Comece com os relacionamentos familiares. Kaulinger mostrou como os seres vivos podem ser classificados em espécies, gêneros, famílias e assim por diante. Darwin apontou que esta é exatamente a estrutura que esperamos de uma árvore genealógica. Todos os cães são caninos. Aí ele vai construir aqui uma ideia. Só dando uma pausa aqui. Dentro do criacionismo. Sim, existem relacionamentos familiares genealógicos. No criacionismo, temos vários tipos básicos criados. É a nossa crença. Não existe macroevolução, né? Existem variações intraespecíficas. Então, dentro de uma espécie, é lógico que existem variações. Tá? Dentro desse parágrafo aqui que ele vai dizer que os cães compartilham antepassados com raposa, até aí tudo bem. Mas depois ele vai fazer um salto para os ursos aqui, ó. Ele vai dizer que os ursos estão dentro da família genealógica dos caninos, né? Sendo que os ursos são pertencem a outra espécie, tá? Então, é uma outra coisa aqui, tá? Vamos ver aqui mais para frente, então. Em seguida, já descoberta nas últimas décadas de relações familiares ao nível molecular e o fato de a árvore genealógica combinar com base em semelhanças anatômicas. Observe o registro fóssil. Aqui a gente vai dar uma parada. Uma vez, lamentavelmente cheio de lacunas, Darwin estava entre os lamentadores, agora está densamente cheio. Registro fóssil? Registro fóssil, meu amigo, tem várias fraudes documentadas. Várias, inúmeras. Vamos começar aí, ó. Vamos dar uma olhada em algumas delas, as mais famosinhas delas. Vou dar uma olhada nesse site aqui. Deu uma travada. A gente vai dar uma olhada nas fraudes que são documentadas dos registros fósseis, tá? Vamos olhar aí, ó. Só um minutinho. Vamos dar uma olhada no que eles se gabam tanto. Então, ó, fraude da evolução. Primeiro, o Haeckel, sobre os embriões. Fraude documentada. E o mais legal, já foi descoberto que é uma fraude. Isso ainda hoje, nos livros de ciência, tem sido ensinado como uma verdade. Não saiu dos livros, não. Ninguém disse que é fraude. Tá? Mas já é uma fraude documentada. Você pode procurar aí e depois você vai ver. Depois, se você manja um pouquinho de inglês, dá uma olhadinha nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai ver. Outra fraude. Registro fóssil. Olha aí, ó. O homem de Piltdown. Uma fraude deliberada. Completamente fabricado. Aí foi mostrado como foi fabricado o homem de Piltdown para dar suporte à teoria da evolução. Vamos mais para frente aí, olhar outra fraude. O homem de Nebraska. Isso aí, eu faço um modelo de evolução feito de dente de porco. Uma espécie de javali, né? Que é extinto já. Uma fraude também. Tá? Uma fraude. Documentado, gente. O homem de Java, falso também, fraude. O homem de Java foi criado a partir de fragmentos de ossos. Tá? Essa é o registro esmagador, a evidência esmagadora do evolucionismo. Outro, mais famosinho, acho que foi o último que apareceu aí, que foi o Lucy. Lucy, para quem não sabe, foram também fragmentos de ossos
de um macaco, de um macaquinho que vivia na Austrália. Tá, então, fraude aí documentada. Ele está dizendo que o registro fóssil apresenta, né? Tá dizendo aqui, ó, que está densamente cheio agora. Está densamente cheio. Tá? Incrível isso. Incrível como eles... É toda uma engenhosidade para demonstrar que a teoria da evolução ela é válida. Esse aqui também é legal. Além disso, podemos realmente observar a evolução e estudá-la em campo ou no laboratório. Pode mesmo ser observado? Diante dessas fraudes documentadas, essa vergonha alheia, aí ele vai dizer aqui, ó, o surgimento da resistência a pesticidas é evolução em ação, como se vê na famosa demonstração de Harvard Technion, evolução em uma placa. Assim é a deliciosa experiência russa de criação de raposas domesticadas. A seleção artificial, tanto quanto a seleção natural, é evolução em ação. Ele falou aqui dos pesticidas, né? Então aqui ele esqueceu de dizer, por exemplo, que algumas bactérias foram encontradas no Polo Norte, em navios, antes da penicilina ser criada, tá? Óbvio que já existia a penicilina natural, mas essas bactérias que foram encontradas antes da penicilina produzida, essas bactérias já eram resistentes. Moscas e mosquitos também seguem o mesmo princípio, com os remédios lá, né, que matam as moscas e os mosquitos. Aqueles que não são resistentes, eles morrem. E os que são resistentes se proliferam, né, vão se proliferando ali, por isso que o remédio não faz mais sentido, não faz mais efeito. Não é que eles evoluíram, eles já eram resistentes. Assim como também na África, existem estudos que apontam que existem mulheres que são resistentes à AIDS. Tá? Ainda antes da AIDS aparecer, tá? Mulheres já eram resistentes. Evoluíram? Não. Claro que não. Óbvio que não. Tá? Aí vai dizer, mais pra frente aqui, vamos seguindo. E finalmente, de forma mais convincente, devemos olhar para a maneira como essas diferentes linhas de evidência se unem e aplicando a biogeografia e o registro fóssil. Tá incrível isso aqui. Aí vai dizer aqui, então, e só então, pare de explicar como a teoria científica é uma conexão interligada de ideias que explicam coisas sobre o mundo e a evolução é um dos exemplos mais bem-sucedidos. Bem-sucedidos? Tá bom. E desafio os Mike Pence deste mundo a esclarecerem exatamente o que gostariam de ver sendo ensinado ao lado da teoria da evolução e por quê. Diante disso aqui tudo que nós já falamos aqui, vocês poderiam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Para a teoria da evolução, para melhorar um pouquinho a teoria da evolução e ela se tornar mais científica, deveria, por exemplo, provar quais foram os passos e os mecanismos que fizeram com que nós tivéssemos vindo de partículas até seres humanos. Explica, por exemplo, o DNA, que é um código, e a reprodução sexuada. Poderia começar por aí. O código genético, né? O código DNA. Claro que hoje existe o neodarwinismo, que o darwinismo original ainda não foi, obviamente, muito antes, né, da descoberta do código do DNA, mas hoje já existe o neodarwinismo, tá? Mas explica aí o surgimento do código genético, né, de uma simples célula, ou então a reprodução a partir do sexo. Se houve a evolução, por que hoje existe a reprodução sexuada? Tá bom? Isso é impressionante. Eu vou deixar aqui alguns outros sites para que você possa dar uma pesquisada. Se você ainda não conhece
A proposta criacionista, eu te convido a pesquisar mais um pouquinho. Esse site aqui é simplesmente sensacional. Tem esse artigo do Dave Hunt, que é um apologista criacionista, um apelo à razão. Ele vai argumentar aqui como defender o criacionismo é questão de razão, tá? Questão de razão. Se você quer um outro site aqui, tá? Para quem não sabe que existem vários, inúmeros cientistas cristãos, eu deixo esse aqui, ó, ICR, que é o Instituto de Pesquisa da Criação. Aqui só tem de doutor para cima, todos eles criacionistas. Tá? Você vai encontrar aqui milhares de artigos, claro, e pode te dar vários argumentos aí apologéticos, tá? Só de cientistas aqui. Muito bom. É lógico que a evolução, a teoria da evolução, vai ser sempre teoria, nunca vai ser provado. Tá? Vamos à Bíblia, então, dá uma olhada. Salmo 95, verso 6 vai dizer: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tá? Nós fomos feitos por Deus, por nosso Criador. Tá? Deus nos fez, Ele nos criou, somos obras das mãos do nosso Criador. Tá? Claro que a teoria da evolução sempre vai ser uma teoria. A Bíblia está repleta de versos, de versículos, né, que dizem a respeito da criação e que fala que nós fomos feitos pelas mãos do Criador, que tudo aquilo que existe foi feito pelas mãos do nosso Deus, pelas mãos do nosso Senhor. Tá? E isso é irrefutável, tá bom? Então, mais uma vez, nós mostramos aí como essa sociedade anda, né? Como essa sociedade está caminhando aí para uma sociedade, né, que apresenta esse tipo de matéria e ninguém argumenta. Todo mundo acha que é isso aí mesmo, mas nós estamos aí para desmentir isso, né? Estamos aí para mostrar que não somos analfabetos funcionais, tá bom? Então fica, ó, dá mais uma analisada aí em todas as referências. Continue acreditando na palavra de Deus, na Bíblia, que ela é irrefutável, tá? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo aí. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Paz.